Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia, graças a Deus. Hoje, dia 5 de junho, e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo de Provérbios, a nossa reflexão, na verdade, né, de Provérbios, capítulo 5. Só que antes, gente, de eu falar hoje sobre o Provérbio 5, eu quero deixar para vocês uma pequena mensagem. A fé vem pelo ouvir. Em Romanos, capítulo 10, versículos do 14 ao 15, eu vou ler para vocês. Ora, como poderão invocar aquele no qual não acreditaram? Como poderão acreditar se não ouviram falar dele? E como poderão ouvir se não houver quem o anuncie? Por isso que a fé vem pelo ouvir. E aí eu te pergunto, você que está aqui, que está acompanhando, né, nossas reflexões de Provérbios, o quanto você tem repassado, né, isso que nós temos lido e aprendido em Provérbios. Porque por menos que a gente tenha aprendido, alguma coisinha sempre a gente aprende, né? Quanto eu tenho passado? Porque enquanto eu não passo nada, as pessoas não vão ter fé. Como é que elas vão acreditar se não conhecem o Deus? Então, percebe o nosso compromisso, o nosso propósito, a nossa responsabilidade. Por isso que eu quis chamar isso, porque para chamar o nosso propósito aqui na Terra. Como é que as pessoas vão conhecer Deus se não tiver quem leve Deus a elas? Como acreditarão se não tem quem nos fale? Então percebe? E eu quero dizer mais uma vez aqui que fique muito forte em você essa palavra. Nossa voz pode salvar muitas pessoas. E se eu calar, muita gente vai morrer porque eu não abri a boca. Muita gente vai morrer se eu não abrir a minha boca. E morrer no sentido, não fisicamente, né? Morrer no sentido espiritualmente, de não conhecer a Deus. Porque o inimigo não quer que você conheça a Deus, né? Então, quanto mais você falar, quanto mais você anunciar, mais pessoas vão acordar, vão despertar para esse Deus maravilhoso que nós estamos aprendendo aqui em Provérbio. Então, não deixe de falar, não deixe de anunciar. Mas como é que eu vou anunciar? Eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar cada vez mais, conhecer o meu Deus, conhecer esse Deus, né? Hoje eu estou com a blusa de corrida, tá? Para fazer propaganda para vocês correrem. Também, né? Para vocês se mexerem. Então vamos lá, vamos estudar então Provérbios capítulo 5. Meu filho, preste atenção à minha experiência e dê ouvidos ao meu entendimento. O que são experiências? Experiência é a nossa vida. Então, meu filho, preste atenção à minha experiência. Você percebe que você pode falar 1000 coisas para o seu filho. Mas se você fizer uma coisa que você está fazendo contra ou diferente daquilo que você está falando, será que é o que você fala que vai ficar ou é o que você faz? Então, meu filho, preste atenção à minha experiência, percebe? Dê ouvidos ao meu entendimento. Assim você conservará a reflexão. Lembra que nós falamos da reflexão ontem? Porque a gente não deve fazer as coisas sem refletir, sem pensar. Nós temos que pensar para fazer as coisas. O sábio, ele, para tomar atitude, ele tem muita reflexão. Discernimento entre o bem e o mal, né? Assim você então conservará a reflexão e seus lábios guardarão o conhecimento. O que é os lábios guardar o conhecimento? Vai guardar aqui dentro para você? Não, é passar. Quanto mais eu passar, mais eu vou aprender. E quanto mais eu ensinar, mais eu vou crescer, mais sabedoria eu vou adquirir. Por quê? Porque eu estou iluminando a vida de outras pessoas também. E quando você começa a falar, gente, o Espírito Santo
Ele manda palavras. Ele flui em nosso coração. Pode ter certeza disso. Os lábios, olha aqui, os lábios da estrangeira destilam mel. E suas palavras são suaves, mais suaves do que o azeite. No final, porém, ela é amarga como fel e afiada como espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados, né? Pá, acabou. Percebe? Nós já falamos aqui da estrangeira como sendo nações que dominavam o povo. Por quê? Porque se desviava do caminho verdadeiro. Quando é o inimigo, né? Quando você desvia do caminho do Senhor, o inimigo toma conta de você. E lá no passado, o inimigo maior deles eram as nações que dominavam quando eles se enfraqueciam, quando eles saíam. Então, por perto deles tinha pessoas, outras nações, que não cultuavam mesmo Deus, o nosso Deus verdadeiro. O nosso Deus, gente, quem é o nosso Deus? É um Deus que a gente não vê, mas é um Deus que ele age na nossa vida. Não é Deus. Nosso Deus não é as imagens que a gente vê nas igrejas. Não. Aqueles são pessoas, como você, como eu. Né? Eles não são menos nem mais do que nós. Porque nós também somos chamados à santidade. Lembra quando eu dizia lá? Nós temos que buscar ser santos. Então, nós não somos nem mais nem menos que aquelas pessoas. O que elas fizeram é muito bacana e a gente deve saber. Lembra quando eu disse ontem para a gente procurar ver o que as pessoas fizeram e para poder ver o que ela fez de bom e fazer também? Então, isso é que serve a lembrança das pessoas. Mas o nosso Deus, ele não tem nenhuma imagem. Não tem nenhuma imagem. Porque o nosso Deus é vivo. Nosso Deus não está crucificado na cruz. Nosso Deus é vivo. Ele ressuscitou e ele vive. E mandou o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. E quando assim a gente se desvia desse Deus maravilhoso nosso, querendo ver alguma coisa. Nós temos necessidade, você percebeu que nós temos necessidade de ver as coisas. Porque se a gente não vê, parece que não existe. E é exatamente isso que nós temos que nos libertar. Porque o nosso Deus é um Deus invisível. Porém, é um Deus de ação. E se eu não agir, ele também não vai agir na vida de você, na minha vida, na sua vida. Não vai. Por quê? Porque ele é ação. A semente já plantou dentro de você. Mas você tem que plantar essa semente. Senão ela não vai germinar. Então, presta atenção aqui. Então, olha como é a palavra, né? Os lábios da estrangeira, ela destila o mel e suas palavras são mais suaves do que o azeite. Porém, no final, ela é amarga como fel e afiada como espada de 2 gumes. Os pés dela levam para a morte. Como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a paz. Nossos pés têm que ser os pés dos mensageiros que anunciam a paz. O pé da estrangeira leva para a morte, mas o pé do filho leva para a vida. Então percebe, os pés dela levam à morte e seus passos conduzem ao túmulo. Aquele que vai para a morte, vai para o túmulo, não sai do túmulo. Porque no túmulo é a morte eterna. E nosso Deus é o Deus da vida. Jesus veio aqui, ressuscitou e disse para a gente acreditar nele, que nós ressuscitaríamos com ele. E deu a salvação de graça. Não nos cobrou nada por isso. Deus é um Deus maravilhoso, misericordioso. Ela não segue o caminho da vida, uma estrangeira. Percebe? E suas trilhas se desviam sem que ela perceba. Tanto faz. As trilhas dela é tortuosa. Portanto, meu filho, me escute. A diferença de você ouvir e escutar. Parece que não, parece que é a mesma coisa, mas tem uma grande diferença. Ouvir, eu ouvi dizer. Eu ouvi qualquer coisa assim, eu ouço. Mas sabe quando você ouve assim, daí a pouco você já... Eu nem lembro mais, agora escutar não. Escutar é aquilo que penetra no coração, penetra na alma e você guarda para toda a vida.
Escutar é guardar, guardar para toda a vida. Ensine a criança os caminhos do Senhor e mesmo quando estiver velho, não se desviará dele. Então isso é escutar, percebe? E não se afaste dos meus conselhos. Afaste-se do caminho da estrangeira e não se aproxime da porta da casa dela. Não dê a estranhos a sua honra, nem os seus anos para gente cruel. Ou seja, não seja escravo. Não seja dominado. Acorde, escuta. Você é filho, você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser filho, para reinar. Lembra que nós falávamos ontem da coroa, né, do diadema, né? No diadema da cabeça, lembra que a gente fala lá? Olha lá. Ela colocará em sua cabeça um belo diadema e cingirá com uma brilhante coroa. Diadema, gente, é honra, é glória. E a brilhante coroa, quem tem coroa? Quem tem coroa é rei. Percebe? Nosso Deus, ele nos faz que a gente seja reis, não seja escravo. Nós somos livres. A verdade nos liberta e Jesus veio aqui para nos ensinar a verdade, para nos libertar mais ainda e levar a libertação para as outras pessoas. Agora eu estou no versículo 10. Que os estranhos não te fartem com o seu vigor, e a casa do desconhecido com seus suores. Caso contrário, você vai lamentar sua sorte quando a carne do seu corpo se consumir. Então você dirá: por que desprezei a disciplina e rejeitei a correção? Não precisa falar mais nada, né? O mal nos corrói, o mal nos consome. Só Deus tem a vida, gente. O resto é morte. Versículo 13. Não dei atenção aos meus mestres. Até tá lamuriando aqui, né? Nem ouvi aos meus educadores. Por que eu desprezei a disciplina? Não dei ouvido aos meus mestres, não dei ouvido aos meus educadores. Por pouco não cheguei ao cúmulo da desgraça no meio da comunidade e da assembleia. Quando a gente chega ao cúmulo da desgraça, o que é no meio da comunidade e da assembleia? A comunidade onde a gente vive. Passar vergonha, né? Fazer coisas erradas. A gente acostumou tanto nesse mundo que carece, né, da palavra de Deus, que você percebe que as pessoas vão banalizando tudo. Vai tudo dando um jeitinho para tudo, vai banalizando tudo. E tudo vai parecendo que é normal. É normal. É normal roubar, é normal matar. É normal querer se vestir de cachorro, falar que é cachorro. É normal você catar uma boneca, falar que é uma boneca, é um bebê. Olha a loucura que nós estamos vivendo ultimamente. E é normal. Não é normal, gente. Não é normal. Leia a palavra. A palavra tem mais de 2000 anos. Muito mais, né? Jesus, a pregação de Jesus tem mais de 2000 anos. Mas o Antigo Testamento tem mais de 4000 anos. 4000 anos, tem mais de 4000 anos. Tem mais de 6000 anos. A palavra escrita. E ela é atual. E ela é viva. A palavra é viva. Então, gente, cuidado. Cuidado para não banalizar e deixar tudo normal, normalizar tudo, como se tudo fosse normal. Cuidado, nós somos livres, mas dentro da nossa liberdade, nós sabemos discernir o que é certo e é errado. Paulo dizia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo eu posso fazer. Olha o capítulo 15, versículo 15. Beba a água da sua cisterna, a água que jorra do seu poço. Jesus dizia assim: eu sou a água viva. Mas aqui tem dois significados que a gente pode entender os dois para que a gente seja mais sábio ainda. Porque aqui ele está falando para você beber do poço da sua água, ou seja, o seu Deus, não se afastar do seu Deus. E também, por outro lado, para você viver da água da sua cisterna, ou seja, da tua casa, da tua família, marido ou sua esposa.
esposa, seu marido. Não derrame pela rua a água da sua fonte, nem pelas praças a água dos seus riachos. Sejam elas somente para você, sem repartir com estrangeiros. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Aqui, a esposa da sua juventude tem aqueles dois significados, como eu disse, né? É Deus, que desde quando você era pequeno, desde quando você nasceu, eu já te escolhi. E é de lá para cá, eu sou o teu Deus. Então, eu sou o esposo da tua juventude, a esposa da tua juventude. Mas tem também a esposa real, o esposo real, no sentido literal da palavra aqui, né? Seja tão bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Ela é corça querida, gazela formosa, que as carícias dela embriague sempre você e o amor dela o satisfaça continuamente. Não lembra? Aqui, no sentido literal da palavra, né? Esposo, amem seus esposos, né? Amem as suas esposas. Mulheres, amem seus maridos. Maridos, amem seus esposos. Por quê? Porque, gente, tem um livro que é muito lindo, maravilhoso, e eu vou dar a dica para vocês, que eu já li, já reli, e já estou tentando não, né? Quem tenta não consegue, então eu estou fazendo o resumo dele. É assim, a gente vai fazendo de acordo com a gente vai crescendo e se preparando cada vez mais, né? Tem que estar preparado para fazer as coisas, né? Senão não sai, não flui. As 5 linguagens do amor, de Gary Chapman. Só um minutinho que eu vou pegar aqui. As 5 linguagens do amor. Gary Chapman. Maravilhoso esse livro, maravilhoso. Quer viver bem com a sua esposa? Quer viver bem com o seu esposo? Leia esse livro. Você pode baixar na internet, tá? O legal é você ter o livro para você manusear, para você riscar, como eu faço, né? Grifando as partes importantes. Você vai lá de vez em quando, vai ver. Mas tem também. Se você não tem tanto tempo para ler, eu também faço muito isso. Baixa lá no YouTube e aí você vai ouvindo. Eu não tenho tempo para ouvir. Ah, tem. Você tá fazendo almoço? Põe uma pochete na barriga, como eu faço. Tá fazendo almoço, você tá ouvindo. Você tá lavando roupa, você tá ouvindo. Você tá lavando o quintal, você tá ouvindo. Gente, eu ouço assim, senão não dá tempo, realmente. É muito, né? Mas a gente tem muito tempo. A gente tem que remir nosso tempo. Ou seja, fazer da nossa 1 hora virar 3, 4. Né? Então, veja. Esposo e esposas. Amem seus esposos. Nesse livro você vai descobrir qual é a linguagem do seu amado. Qual é a linguagem da sua amada. Né? Porque muitas vezes, por exemplo, a palavra nada, né? A palavra nada para o homem, nada é nada, nada é nada. Se ele chega na sua casa e fala, você fala assim, o que você tem, marido? Parece que você não está bem hoje. Ele fala, não tenho nada. Pronto, acabou, não é nada, nada. Mas se ele chega, aí você tá lá, né? Meio como diz o pastor Cláudio, né? Meio enfurecida lá. E aí ele pergunta pra você, o que você tem? Aí você fala assim, nada. Só o jeito de você falar nada, pra ele é nada, beleza. E ele vai pro sofá, vai pra assistir a televisão. Aí você começa. Eu fico o dia inteiro em casa e faço isso e faço aquilo e não venço o serviço. E você chega em casa e não me ajuda? Não faz alguma coisa pra me ajudar? Tá sentado aí. Quantas vezes eu não fiz isso? E de vez em quando a gente faz até hoje, né? Escapa. Mas você não falou que você não tinha nada? Pra mim, você não tem nada. Então, nada pra mulher é diferente do nada pro homem. Percebe? Então, gente, leia esse livro. Porque assim, não adianta você buscar fora. Eu busco fora o que eu tenho em casa. Tem sim. Tem sim. Não se esqueça que o teu esposo, que a tua esposa é o teu espelho. Um veio para salvar o outro. Se ele está sendo assim, agindo com você assim, pode ter certeza
que é aquilo que ele está agindo, você tem que corrigir em você. Quando eu comecei a fazer isso, gente, a minha vida mudou. Tá? Mas vamos lá, continuando aqui. Versículo 20. Meu filho, por que se deleitar... Só um pouquinho, para nós botar a musiquinha. Por que se deleitar com uma mulher estranha e abraçar o peito de uma estrangeira? Os olhos de Javé observam os caminhos do homem. Ele vigiam todas as trilhas. Você pode fazer o que quiser. Você pode disfarçar o que você quiser, esconder o que você quiser. Muitos homens saem, né? Traem a mulher e falam assim, nunca vai descobrir. Mas Deus vê tudo. Pode estar certo. Deus vê tudo. E não adianta, gente. Tudo que eu faço é ação e reação. Tudo que eu faço volta. Hora ou outra, nada fica encoberto. O crime não compensa. Então é melhor eu buscar na minha casa. Eu tenho que fazer da minha casa um reino. A sociedade é a multiplicação das nossas famílias. Se uma sociedade não está bem, é porque a minha casa também não está bem. A minha família também não está bem. Porque é reflexo. Percebe? E olha esse provérbio que lindo, maravilhoso. O injusto fica preso em suas próprias culpas e é apanhado na armadilha do seu pecado. Ele morre por falta de correção e perece por causa da sua grande insensatez. Não tem como fugir, não tem como fugir. Você é livre, tá? Você é livre, você escolhe o que você quiser fazer. Deus nos fez livre. Porém, o que eu quero para minha vida? O que eu decidi para minha vida? Tudo posso, como diz Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Percebe? E eu posso ser muito feliz dentro da minha casa. Quando eu acho que meu marido é isso, é aquilo, corrija tudo em você o que você acha de erro nele. Ah, meu marido não me abraça, não me acaricia, não faz um carinho. Começa a fazer você nele. Aí você vai ver como tudo vai mudar. Gente, o amor gera amor. Ódio gera ódio. Não tem por onde. Não tem por onde. E aqui também você vê esses versículos que nós acabamos de falar, como homem e mulher, pensem como Deus e os seus filhos. Né? Deus que nos quer que nós sejamos só dele. Ele é um Deus ciumento. A sua esposa e o seu esposo, ele é para você, um para o outro, é bênção de Deus. Quando você se une ao seu esposo, as duas carnes não serão mais duas, serão uma só carne. Percebe? Se somos uma só carne, então tudo que eu fizer pro meu marido, tudo que meu marido fizer para mim, nós dois vamos estar afetados. E assim Deus também com a gente. Ele e nós somos um. E nós não podemos ser um com o Pai se nós estivermos fazendo coisas que o Pai desagrada. Porque daí nós não seremos mais um. E cairemos em tentações, cairemos em pecado. Né? É difícil seguir o projeto de Deus para a nossa vida? É difícil. Porque você tem que fazer escolha. E você tem que escolher. E por isso que nós precisamos pedir sabedoria cada vez mais para Deus. Para que Ele nos dê o discernimento, o conhecimento. E o conhecimento está aqui, gente, na palavra. A palavra. Vocês viram quanto que tem em Provérbios? Quanta palavra maravilhosa? Nós vamos ver muito mais. Nós estamos só no capítulo 5 ainda. Então, veja. O nosso Deus é um Deus ciumento. Ele nos quer para Ele. Então, que a gente possa cada vez mais pedir sabedoria para que a gente não se afaste dele. Que nós estejamos cada vez mais fortalecidos nele. E que o Espírito Santo que habita em nós esteja em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Para que nós podemos nos fortalecer cada vez mais e cada vez mais levar a palavra àqueles que não conhecem. Lembra lá de Romanos 10, 14 e 15, que nos fala, se não tiver quem nos fale, como é que nós vamos conhecer esse Deus maravilhoso? Um beijão no seu coração, fica com Deus e uma boa quinta-feira para você.